Seguinte, eu dei uma sumida do YouTube, sim, eu dei uma sumida do YouTube, mas foi por um bom motivo dessa vez. Não, eu não baixei o Valorant, quer dizer, desinstalei já o Valorant. Mas o que tá rolando é que eu voltei a jogar Pokémon Showdown e eu tô participando de um draft agora. E o que seria um draft? Fica nesse vídeo aí que eu vou te explicar basicamente. Basicamente num draft, o dono do draft faz uma tabela com pokémons e o saldo que eles custam, basicamente. E você ganha um saldo fictício, que normalmente é de 1000 coins. E com esse saldo aí você tem que ir pegando os pokémons. No final, no caso do draft que eu tô participando, você tem que ter um número máximo de pokémons e tem que ser esse pra você conseguir jogar no draft. Que é basicamente você tem que ter uns 11 pokémons no final da sua box. E basicamente um draft é muito mais interessante do que um torneio padrão, porque não tem muito essa coisa de tipo, o cara fica um time que é bom contra o meu time, eu não vou ter como counterar, e é simplesmente isso, eu perdi já porque o time dele é muito bom contra o meu e coisa e tal. Na verdade é totalmente o contrário, o legal do draft é você fazer uma estratégia para counterar o possível time do seu adversário, ou seja, o que você vai fazer primeiramente num draft normalmente, o que eu faço, né? Você vê o time do seu adversário e vê o que no time dele é bom contra o seu time. Tipo, tem um Pokémon X que elimina meu time inteiro e ele com certeza vai trazer esse Pokémon. E você vai fazendo isso com todos os Pokémons do time dele. No final você vai ter 6 Pokémons que com certeza vão estar no time dele muito provavelmente. E aí que você começa a buildar seu time. Você basicamente pega o que no seu time consegue lidar com aquele Pokémon. Daí você me pergunta, Cadu, não tem como você com 11 Pokémons conseguir lidar com qualquer coisa que apareça pra você. E essa que é a graça justamente do draft. A graça não é você ter o time mais overpower, mas sim como você vai usar ele no torneio. Então vamos supor que o time do seu adversário é muito, mas muito fraco contra Pokémon rápido que esteja com ataque bufado. Sei lá, um exemplo meio besta que é meio vago, mas eu acho que vai ser bom de explicar. Você não tem nenhum Pokémon que seja rápido e que, sei lá, consiga se bufar, então você vai precisar improvisar. Vamos supor que você tem um Pokémon com Sand Rush. Mas você não tem como ativar areia no campo pra deixar esse Pokémon mais rápido, sabe? Então você vai ter que improvisar e fazer estratégias mirabolantes que ninguém faria num jogo normal de Pokémon, numa partida normal ranqueada. No caso, você pode usar um Pokémon com a Dump Rock, que aumenta os turnos de Sand, com ataque Sandstorm. Isso não é nada eficaz, na verdade, em jogos normais de Pokémon. Vale mais a pena você pegar um Pokémon que já chega no campo com a areia ativa. Mas como é um draft, você não tem outro jeito de fazer isso é muito legal. E isso cria uns memes muito legais no meio do draft. Com Pokémons ultra random que nunca fariam nada importante no jogo, virando o jogo ou ganhando ele. E essa que é a parte legal justamente também, é toda a comunidade que se move com um draft. Tipo, tem um servidor nosso, de uns amigos meus, que só revive por causa de draft. Começa o draft, o servidor revive, acaba o draft, o servidor volta, tá morto. Muito legal. E enfim, eu tô participando de um draft, isso daí foi só pra explicar pra vocês como funciona e por que eu gosto tanto desse formato de jogo. E eu vou cobrir esse draft aqui no canal. E como a fase de pique ainda tá funcionando, que pra quem não sabe, pique é basicamente você escolher o Pokémon com o seu saldo e formar a equipe no final. Esse vídeo aqui provavelmente vai ser dividido em duas partes, onde vai ser eu explicando meu time, depois vai ser as batalhas e provavelmente vai ser mais de um vídeo, porque vai ser bastante coisa. A não ser que eu perca no começo, que é bem provável. Eu já tentei fazer outros vídeos desses, quando tava tendo outros drafts. Só que ou eu perdi o hype de fazer o vídeo, ou eu perdia muito no começo. Então não tinha porque eu continuar, porque eu já tinha perdido todo o hype de qualquer jeito, nas duas ocasiões. Mas enfim, vamos falar aí do meu time e por que eu escolhi cada um deles. Basicamente toda a minha construção de equipe no draft se constitui com o primeiro Pokémon que eu escolho. Só que nesse draft aqui foi um pouco diferente, porque em vez de eu pegar um Pokémon atacante, que serviria pra basicamente tudo no meu time quase, que seria o Pokémon versátil, que é o que eu sempre faço. Eu pego um Pokémon que tenha como cumprir bastantes papéis específicos numa equipe, que faça eu poder montar várias equipes diferentes. Eu fui na ideia de um amigo meu que falou, mano, pega o Gliscor que ele tá sendo bastante usado em OU. Daí eu fui lá e peguei o Gliscor. E vou confessar, a pior coisa que eu fiz foi começar pegando um Pokémon suporte. Não foi uma má escolha o Gliscor, definitivamente, mas começar com esse Pokémon suporte. E depois pegar um Among Us, que é outro Pokémon Stall, WoW, essas coisas assim, que não é Pokémon de bater, foi meio ruim. Mas enfim, não foi tão bom eu ter pegado o Gliscor, porque é mais interessante você pegar um Pokémon quebrado que garanta uma kill pra você, basicamente. Vamos pôr como exemplo aí o Running Moon, que é uma das evoluções do Ursaring. Sei lá, eu não manjo direito como é que funciona o Running Moon, se ele é uma evolução do Ursaring, se ele é uma forma diferente.
eu não joguei a DLC de Pokémon Scarlet Violet ainda. Mas enfim, esse Pokémon é quebrado por si só, ele tem um ataque com 150 de power, ele é quebrado, e ele garante uma kill pra você se tiver um Pokémon ruim na frente. Logicamente, se você pegar ele, você tem uma vantagem muito grande, e conforme vai rolando os piques, os Pokémons não conseguem ser picados por 2 players, ou seja, se um cara pegou um Pokémon quebrado, o Pokémon é só dele, basicamente. E eu pegando um Pokémon que não é atacante de começo é muito ruim justamente por isso. Eu não vou ter nenhum atacante garantido meu que vai ser bom, e eu vou ter que pegar uns mais ou menos que cubram um papel. Mas enfim, eu acabei de explicar aqui porque que o Gliscor foi a escolha mais interessante na minha visão. Vamos ir pro próximo que eu peguei, que foi o Among Us, que basicamente... Among Us, o clássico lá, tá um pouco nerfado nessa geração, porque ele não tem alguns ataques que eu queria, eu tava vendo lá. Mas ainda assim dá pra usar sim, mas eu acho que ele vai ser bem pouco usado no draft, sem brincadeira mesmo. Acho que só se o time for muito, muito fraco, eu não tiver como bater no Among Us, eu vou levar ele. Ele vai ficar mais pegando poeira aí. Infernape, que eu peguei ele porque ele pode ser tanto special quanto físico. Então ele é bem versátil nessa situação assim. Ele tem buff tanto físico quanto special, pra buffar o ataque ou o ataque especial dele, então é isso. Na NT usa Alola, porque eu queria que esse time aqui fosse tipo 2 jeitos de jogar ele. Um time mais tanque, mais gordão assim, que tancasse os golpes e fosse matando aos poucos, uma coisa mais ou menos assim. E um time que fosse de pokémons mais papéis, só que com o Aurora Veil do Ninetales ficassem realmente bons. Então, meio que o meu time tem 2 lados. O lado que é tanque e o lado que é só atacante e a Aurora Veil, basicamente. Aí na Ninetales é o set básico, né? Que é Light Cray, Aurora Veil, essas coisas assim. Tem o Dondozo, que é um dos melhores pokémons. Eu peguei ele porque o meu time tava bem fraco pra Ice, então eu precisava de um pokémon que tancasse minimamente bem Ice. E o tipo dele é bom pra fazer isso. E depois disso eu peguei o Typhlosion Hisui, porque ele tem como se buffar e atrás de paredes ele pode ser muito interessante. Principalmente porque ele aprende Eruption, então se por algum acaso o time do meu adversário for muito fraco pra fogo, eu posso só colocar um Scarf Eruption e sair derrubando tudo. Sandslash Alola, que ele fica mais rápido na neve e a Ninetales ativa a neve, então perfeito basicamente pra ele. Zoroark. Esse daqui eu não peguei ainda, é os pokémons que eu planejo pegar, falta 4 pokémons pra terminar a minha box. Que eu precisava de um Dark Type para não tomar muito dano de psíquico e também... Zoroark tava muito barato na tabela, então não tinha por que não pegar o Zoroark. E ele pode se buffar também, e atrás de paredes pode ser muito, muito roubado. Regidrago, Specs e o ataque lá dele destrói qualquer coisa que não seja fada. Raichu Alola, porque ele tem Last Plot, que é pra buffar o ataque atrás de paredes, né, e... Ele também é o meu tipo elétrico, porque eu tava sem tipo elétrico. Se eu conseguir pegar ele, no caso, né? Se eu não conseguir, daí deu ruim. E o Staraver, sei lá, não lembro como é que fala o nome desse bicho. Que eu peguei só porque eu queria mais um bicho físico mesmo, e esse daqui não tem muito um porquê. Eu só queria pegar um bicho físico e esse era um dos únicos bons que tinham sobrado.